Os vários Budas foram pessoas iluminadas. A iluminação possui 8 aspectos importantes. A realização desses 8 aspectos é a base do Nirvana. Este foi o ensinamento final do nosso professor original, Buda Shakyamuni, dada na noite da sua morte. Os 8 aspectos da iluminação. Dogen Zanji. 1. Ter poucos desejos. Ter poucos desejos significa não buscar ostensivamente os aspectos dos desejos. O Buda disse: praticantes, vocês deveriam saber que aquelas que querem muitas coisas buscam tanto a fama quanto ganham e assim suas aflições são muitas. Aqueles que com poucos desejos, entretanto, nada procuram e não têm anseios e assim não sofrem. Portanto, vocês deveriam rapidamente se libertar da cobiça, tanto por esse motivo como pelo motivo de que essa liberdade dará origem a várias virtudes. Além disso, as pessoas com poucos desejos não são escravizadas pelos seus próprios sentidos. Satisfeitos com poucos, eles não possuem preocupações ou medos, estando assim sempre calmos. Aqueles que têm poucos desejos têm o Nirvana. 2. Satisfação. Satisfação significa estar contente com o que quer que se tenha. O Buda disse: praticantes, se vocês desejam se libertar do sofrimento, vocês deveriam observar a insatisfação. Estar satisfeito é ter um estado mental pacífico e feliz. Uma pessoa satisfeita é feliz mesmo que tenha que dormir no chão, enquanto que uma pessoa insatisfeita é infeliz mesmo vivendo em um palácio. A primeira é rica, mesmo que seja pobre. A segunda é pobre, ainda que seja rica. A pessoa satisfeita sente compaixão pela insatisfeita, pois esta é continuamente levada pelos 5 desejos. Segundo a doutrina do budista clássica, os 5 desejos são comida e bebida, sono, sexo, riquezas e bens, fama. 3. Apreciar a quietude. Isso significa ter uma vida solitária, separada de todas as perturbações mundanas. O Buda diz: praticantes, se você deseja desfrutar o silêncio e a felicidade do Nirvana, vocês deveriam deixar o clamor para trás e viver sem barulho em um local solitário. As pessoas que vivem em lugares quietas são respeitadas pelos deuses. Por isso, vocês deveriam abandonar o apego ao eu e aos outros e viverem sozinhos. Dessa maneira, eliminando a raiz do sofrimento. Aqueles que gostam de multidões são perturbados por elas e sofrerão os seus aborrecimentos. Da mesma forma que uma árvore seca e quebra quando muitos pássaros posam sobre ela. Laços e apegos mundanos lhe afundam em um mar de dores, como um velho elefante atolado no lamaçal.
4. Diligência. Cultivar virtudes sem interrupção é chamado diligência pura e genuína, avançando sem olhar para trás. O Buda disse: praticantes, se vocês forem diligentes em seus esforços, nada será difícil. É como um pequeno fio de água ser capaz de perfurar uma rocha, se continuamente cair sobre ela. Entretanto, se vocês forem negligentes em sua prática, e se suas mentes continuamente desanimarem, isso será como um friccionar pauzinhos para produzir fogo. Mas parar antes que eles fiquem quentes pode algum resultado ser esperado disso. 5. Plena atenção. Conservar os ensinamentos sem o esquecimento é chamado de plena atenção e também de lembrança perseverante. O Buda diz: praticantes, se vocês procurarem um bom mestre e protetor, nada se compara à plena atenção. Aqueles que mantêm plena atenção não são invadidos pelas aflições e permanecem livres de várias ilusões. Portanto, vocês deveriam se manter plenamente atentos, pois aqueles que perdem a plena atenção perdem as virtudes de seus mestres. Se vocês mantiverem a plena atenção, permanecem ilesos, mesmo quando cercados pelos desejos. 6. Meditação. Meditação significa permanecer no Dharma, sem distração, com a mente imperturbada. O Buda diz: praticantes, se vocês concentrarem a mente, ela entrará em um estado de estabilidade e assim vocês poderão compreender as características dos fenômenos surgindo e desaparecendo no mundo. Fazendo isso, suas mentes permanecem imperturbáveis. 7. Sabedoria. Desenvolvendo a aprendizagem, a aplicação e compreensão, a realização é a sabedoria. O Buda diz: praticantes, se vocês estiverem em sabedoria, vocês não se apegarão aos desejos. Vocês devem se examinar a si mesmos continuamente, pois este é o caminho da iluminação. Aqueles que não praticarem isto não são monges e nem leigos. Não há como se referir a eles. A verdadeira sabedoria é como um barco seguro para atravessar o oceano da doença, velhice e morte. Como uma tocha luminosa na escuridão da ignorância, como um bom remédio para todas as doenças, como um machado afiado para cortar as árvores das ilusões. A sabedoria é resultante de ouvir, refletir e praticar o Dharma. Pode sim ser usada para aumentar o seu mérito no caminho. Se alguém chegar a possuir a luz da sabedoria, poderá ver a verdade com os seus próprios olhos. 8. Abster-se das conversas vãs. Abster-se das conversas vãs significa desapegar-se da discriminação arbitrária. Quando nós compreendemos a realidade plenamente, nós não mais nos envolvemos em conversas fúteis. O Buda diz: praticantes, se vocês se entregarem a diversos tipos de conversas fúteis, sua mente será perturbada. E mesmo que vocês se tornarem monges, não alcançarão a iluminação. Por isso, vocês devem imediatamente abandonar esse tipo de conversa.
Apenas aqueles que fazem isso podem examinar a tranquilidade e a bem-aventurança do Nirvana. Estes são, então, os 8 aspectos da iluminação. O Buda disse, concluindo: praticantes, sempre busque com todo o coração pelo caminho da libertação, já que todas as coisas no mundo, móveis e imóveis, são formas instáveis, sujeitas à morte. Parem agora e não falem mais. O tempo está acabando e eu vou atravessar para a ascensão. Este é o meu último ensinamento. Portanto, os discípulos do Buda definitivamente devem estudar estes princípios. Aqueles que não estudam e praticam estes ensinamentos não são discípulos de Buda. Estes ensinamentos são tesouros do ouro do Dharma verdadeiro, o coração do Nirvana. Apesar disso, existem muitos hoje que ignoram os ensinamentos e poucos que estão conscientes deles. É difícil encontrar os ensinamentos de Buda, mesmo em contáveis tempos. É igualmente nascer como um ser humano. Nós não só tivemos a sorte de nascer como seres humanos, como também a sorte de nascer como o local de ouvir os ensinamentos do Buda. Devemos nos apressar para aprender e praticar esses ensinamentos, já que é possível encontrá-los. Não sejam negligentes. Agora devemos estudar e desenvolver os 8 aspectos da vida, após a vida, e assim certamente alcançaremos a insuperável iluminação. Se, além disso, nós o expusermos a todos os seres sencientes, então nós mesmos não seremos diferentes do Buda Shakyamuni.